Os 5 segredos das pessoas que prosperam. Eu sou a Fá e nesse canal eu compartilho reflexões sobre a vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. Eu passei por alguns momentos difíceis na minha vida e que fizeram eu chegar a essa conclusão desses 5 segredos que me fizeram prosperar e que eu observo nas pessoas que prosperaram na vida. Pessoas ao meu redor, pessoas que eu tenho contato, enfim. Para mim, prosperidade é quando a gente evolui em muitos aspectos da vida, em todos os aspectos da vida, às vezes não na mesma proporção, mas tudo caminha junto. Vou explicar. Prosperidade para mim é quando os seus relacionamentos melhoram e você também ganha dinheiro. Prosperidade para mim é quando você ganha dinheiro e a sua saúde também melhora. Isso é prosperidade para mim. Tem muitas pessoas que confundem prosperidade somente com riqueza, com dinheiro, com fazer dinheiro, com aumentar investimentos e ter mais. Para mim, prosperidade é quando eu ganho dinheiro, mas todos os outros aspectos da minha vida também melhoram. Então, para mim não adianta ganhar dinheiro e minha saúde ser prejudicada por conta disso. É como se prosperidade é cuidar de tudo junto. Às vezes as coisas não vão evoluir na mesma proporção, mas as coisas evoluem, não tem nada que fica para trás. Prosperidade para mim é isso. Eu separei esses 5 segredos que, na minha opinião, mudaram muito a minha vida e eu percebo que mudaram a vida de muitas pessoas. Primeiro deles, a paciência. Quando a gente fala sobre prosperar, é claro que a gente quer que a nossa vida mude de um dia para o outro. E a internet ela corrobora para que a gente tenha esse tipo de visão. Que mude de um dia para o outro, que você durma e acorde famoso, milionário, enfim. Mas se nós formos analisar o percurso das pessoas que prosperaram e que conseguiram atingir os seus objetivos na vida, sempre teve atrelado a paciência. Às vezes a pessoa realmente faz algo diferente e de um dia para o outro aquilo explode e ela consegue bastante coisa. Porém, nunca foi do nada, começou naquele dia e aconteceu. Teve uma caminhada bastante longa antes disso acontecer. Então, para mim, o primeiro aspecto que a gente tem que ter em mente é ter a paciência para que as coisas aconteçam. Paciência, saber esperar o momento em que as coisas vão começar a melhorar para você. Isso fez muita diferença na minha vida, apesar de eu ser uma pessoa bastante impaciente em muitos momentos. Essa questão da prosperidade só melhorou, a minha vida só melhorou de fato quando eu soube esperar, saber esperar. Então assim, eu até separei alguns exemplos. Se você quer aprender uma nova língua, você precisa passar por todo aquele processo, por todo o aprendizado, aulas e práticas, para que lá na frente você seja fluente nessa nova língua. Então tem um percurso. Seria muito bom se a gente pudesse partir do ponto inicial para o objetivo final de uma vez, mas existe um percurso e passar por todas as etapas exige paciência, né? O segundo segredo para prosperar na vida, segundo a minha opinião, é persistência. Parece, às vezes, esses dois conceitos se confundem, ter paciência com persistir, mas vocês vão ver que tem uma diferença aí. Persistir, para mim, é quando a gente, apesar das dificuldades, continuamos em busca do objetivo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu quero me tornar forte, ter mais músculos, me tornar forte, ser uma pessoa fitness. Eu preciso persistir neste objetivo, então eu preciso me alimentar adequadamente, eu preciso praticar exercício físico, no caso, vou colocar musculação, eu preciso persistir nesse objetivo praticamente todos os dias para que eu chegue
na minha meta, para que eu realize o meu desejo. Então, tem um ponto inicial, que eu tenho um corpo de uma determinada forma e eu preciso trabalhar nele para que ele fique da maneira como eu gosto. Isso exige persistência, eu tenho que continuar indo até chegar no meu objetivo, mas não quer dizer que quando eu chegue no meu objetivo eu vá parar, não existe esse parar, é persistir sempre, sempre tem um objetivo ali, além que você quer alcançar. Então, persistência, na minha opinião, apesar das dificuldades que eu encontre no meio do caminho, apesar das frustrações, apesar de ter alguma coisa que impacte ali na minha rotina ou que eu me frustre, eu continuo. Então, vamos continuar no exemplo do emagrecer ou ficar mais forte. Por mais que eu falhe no meio do caminho, porque eu vou falhar, é fácil a gente falhar, eu continuo. Eu falhei hoje, mas amanhã eu volto a focar no meu objetivo. Para mim, persistir é isso, é acordar todos os dias, lembrando que eu tenho um objetivo final e continuar apesar dos desafios. Apesar de qualquer coisa que aconteça que atrapalhe, é continuar. Então, vamos supor que você empreenda e hoje não foi um dia tão bom. Não é porque teve um dia ruim que você vai desistir do seu objetivo final. Terceiro segredo, foco. Ter foco naquilo que se deseja alcançar. No caso, prosperar, né? Quando a gente fala de prosperar, e como eu falei, isso envolve todos os aspectos da nossa vida, é ter foco sobre o que se quer, é ter clareza, além do foco, ter clareza sobre o que você quer. Quais são os passos que você tem que dar em direção ao seu objetivo? E em que momentos da sua vida que você vai se dedicar com exclusividade para que aquilo aconteça? Então, vamos supor que você queira mudar de trabalho. Que momentos da sua vida que você vai focar para estudar, para enviar currículos, para fazer network, para que você mude do estado atual para o trabalho novo? Então, foco, ter foco sobre o que se quer, ter clareza sobre o que se quer, você vai se dedicar a tudo que você precisa se dedicar na sua vida. Então, você tem uma casa, uma família, talvez um companheiro, talvez filhos, tudo, mas você vai ter foco naquilo que hoje é mais difícil para você. Então, Fá, hoje o mais difícil para mim, na minha visão, é empreender. Eu vou continuar tudo que eu tenho que fazer, mas eu vou dar um foco especial naquela atividade, que é quais são os passos que eu tenho que fazer para abrir um empreendimento, para fazer com que a minha loja tenha sucesso, para fazer... Então, eu continuo fazendo tudo que eu preciso fazer, mas eu dedico mais tempo, mais energia para aquele objetivo. É você continuar fazendo o que precisa ser feito na sua vida, porque afinal de contas não dá para se dedicar única e exclusivamente a um objetivo, mas reservar um bom tempo ou começar o seu dia já focado naquilo que você deseja alcançar. Então é isso, ter foco, dar atenção especial àquele novo objetivo, àquela nova meta. Quinto segredo das pessoas que prosperam, repetição. Todo mundo que conseguiu algo na vida, que conquistou sucesso em algum aspecto da vida, teve que repetir aquilo muitas e muitas e continua repetindo. Vou dar um exemplo para vocês, temos muitos, mas eu vou dar da academia, por exemplo. Você vê uma pessoa que tem músculos grandes, tem um corpo mais forte. Aquela pessoa teve que repetir aquilo muitas e muitas e muitas e muitas vezes para que o músculo crescesse e ela tivesse aquela força, aquele tônus, aquele formato de corpo. Então,
tudo que tem até uma frase da Luana Carolina, eu gosto muito de assistir os vídeos dela, que ela fala o seguinte: o bom você se torna. Você só vai ser bom naquilo quando você executar aquilo inúmeras vezes até você ser bom. Então, você só vai ser magro quando você executar muitas vezes o que você tem que fazer para você chegar naquele objetivo. Você vai ser musculoso quando você executar muitas vezes muitos exercícios para que você chegue naquele corpo. Você vai ser um youtuber de sucesso fazendo muitos e muitos vídeos até você chegar em um ponto que você se torna o cara bom, que você se torna inspiração para outras pessoas. Eu, por exemplo, estou começando aqui no YouTube, eu sei que eu tenho muitas falhas, mas eu percebo que desde o primeiro vídeo eu tenho melhorado. Então, são vícios de linguagem, são várias coisas que aos poucos eu vou observando e vou melhorando. Não teria como melhorar se eu não fizesse. Às vezes fica só no mental, mas isso é legal fazer, eu acho legal aquele estilo, eu acho legal aquilo outro, mas sem a prática não se chega a lugar algum. Então a repetição, praticar aquilo muitas vezes até você se tornar bom. Sexto objetivo, gente, e para mim esse, na minha opinião, é um dos é o pilar para tudo isso, só que eu deixei ele por último porque ele para mim, é a sacada de prosperar na vida de fato, é a visualização. Toda vez que eu tenho, e isso eu percebo em muitas pessoas que prosperam, e eu falando sobre isso, observe na sua vida. Todas as pessoas que realizam grandes coisas na vida, e quando eu digo grandes coisas, aquilo é uma grande coisa para ela. Tá bom, gente? Por exemplo, hoje onde eu moro, para mim é uma grande realização. Talvez para uma outra pessoa não seja, mas cada um tem o seu objetivo. Toda vez que eu quero realizar algo diferente, qualquer coisa, na verdade, toda vez que eu quero realizar alguma coisa, eu visualizo aquilo acontecendo antes de eu começar qualquer outro passo. Adquirir um carro novo. Primeira coisa é clareza sobre qual carro ou qual tipo de carro eu quero ter. E aí, beleza, decidi, eu quero o carro específico. Eu pego fotos dele na internet, eu vejo vídeos dele na internet, fica bem clara aquela imagem na minha cabeça e eu faço exercícios de respiração e me visualizo estando já naquele objetivo, no caso, o carro. Eu imagino dirigindo aquele carro, eu imagino entrando naquele carro, eu imagino... E é uma imaginação que não é só você visualizar, eu coloquei visualização, mas é você sentir como um todo aquele objetivo já alcançado. Então, sentir o cheiro do carro novo, sentir como se pegasse no volante, como se passasse a mão no banco do carro. Eu faço todo esse exercício e aí depois eu vou para a execução de como eu vou fazer para que aquilo aconteça. A visualização para mim é como se fosse convencer o meu cérebro de que nós já temos aquilo. Para mim, a visualização usa todas as ferramentas sensoriais e visuais e auditivas e gustativas para já ver aquele sonho realizado. Toda vez que a gente quer alguma coisa, a gente já se imagina tendo o objetivo, mas a visualização é um exercício de convencer o nosso cérebro de que a gente já tem aquilo. Na minha opinião, isso reforça tanto o de fixar aquele objetivo, quanto de fazer com que a gente tenha mais resiliência para passar por todo o processo para chegar no final. É como se a gente sentisse antecipadamente aquela sensação da recompensa que eu falei ali no começo do vídeo. Me contem se faz sentido para vocês tudo isso que eu falei aqui, que é paciência, persistência, foco, repetição e visualização.
Faz sentido para vocês? Comenta aqui no vídeo, me conta se vocês têm outras técnicas, eu gosto muito de saber. E lembrem-se de se inscrever aqui no canal. Um beijo e até mais!